da Rússia com amor. E aí, aqui é o Nick, e hoje eu vou falar sobre o filme Moscou contra 007, o segundo filme da franquia do agente secreto mais famoso do mundo. Como eu tinha dito no meu vídeo sobre Dr. No, a minha relação com a franquia 007, eu vi primeiro os filmes do Daniel Craig, todos os cinco. Na verdade, eu vi primeiro os quatro primeiros, depois eu vi Dr. No, Moscou contra 007 e depois o Sem Tempo para Morrer. E quando eu decidi falar sobre a franquia aqui no canal, eu decidi rever o Dr. No e agora eu tô revendo, acabei de rever o Moscou contra 007. Esse vídeo aqui ele vai ter spoilers, então estejam avisados. Bom, a história do filme eu achei ela meio confusa em alguns momentos, não vou mentir, me senti perdido em alguns momentos. Mesmo agora, refletindo sobre o filme, ainda tem algumas coisas que para mim parecem não fazer muito sentido, mas talvez sejam questões que serão respondidas mais pra frente. Por que que eu tô dizendo isso? Porque no final do filme a gente tem ali uma menção de que 007, James Bond retornará em Goldfinger, né? O que é algo legal, né? Tipo, você termina o filme e você sabe que já vai ter uma sequência, mas ao mesmo tempo me fez pensar se alguma dessas questões que pra mim pareceram meio mal resolvidas nesse filme seriam resolvidas no próximo. É diferente, por exemplo, quando você assiste o Império Contra-Ataca, e por mais que aquele filme deixe, né, tudo preparado pra trilogia ser finalizada no terceiro filme, ele ainda é um filme com começo, meio e fim, e por mais que ele abra muitas questões ali naquele filme, você não termina o filme sentindo que faltou alguma coisa. Pelo contrário. Aqui em Moscou contra 007, por mais que ele seja um filme que tenha começo, meio e fim, eu senti que ficou faltando alguma coisa. Eu queria algo mais sobre Spectre. Eu queria que tivesse uma atenção maior em alguns momentos do filme. Por exemplo, tem a cena clássica do vilão explicando o seu plano, em vez de matar o herói e simplesmente acabar com a porra toda. E mesmo nessa cena, ainda assim parece que falta informações sobre algumas questões. Então, a gente tem um filme em que o 007 tem essa missão, que ele tem que conseguir esse decodificador, e a gente tem o fato de que ele sabe que isso é uma armadilha. A gente tem a Spectre montando essa armadilha para querer pegar esse decodificador, para querer acabar com o 007 e de certa forma também vingar a morte de Dr. No, que era um agente da Spectre, né? Toda essa questão do filme, essa missão principal, né? Tipo, digamos assim, eu não fiquei tão envolvido assim nela, eu não me importei tanto assim com ela, nem com esse decodificador, nem com o fato da Spectre. Pra mim, o tempo todo faltava algo pra me manter mais interessado nisso. Eu lembro que em Doctor No, assistindo aquele filme, eu fiquei bem envolvido na história em alguns momentos. Não durante todo o filme, mas em alguns momentos. E aqui em Moscou contra 007, eu me peguei em alguns momentos simplesmente não me importando com o rumo para onde a história estava indo. E isso eu acho que é um problema do filme. Não, eu tentei pensar assim que poderia ser que eu, sei lá, só não estivesse com tanta vontade assim de entender a história ou de me envolver na história, mas depois de pensar um tempo, realmente tem algumas partes nesse filme que eu não gosto tanto assim. Eu ainda considero ele um bom filme, me entreteve enquanto eu assistia. Eu gosto da direção dele, apesar de ter alguns momentos em que tem uns cortes em que não dá pra você entender direito quem tá batendo e quem tá levando um soco, sabe, naquela cena do trem principalmente. Mas
No geral, tem coisas nele que eu gosto. Eu diria, assim, tem cenas nesse filme que são muito boas, tá ligado? Por exemplo, a cena do trem que eles estão conversando antes das moedas de ouro, digamos assim, eu acho legal. Apesar de ser bem expositivo, eu acho legal. As cenas das moedas de ouro eu achei bem nhé, tá ligado? Em contrapartida, as cenas do começo do filme que eles explicam, né, todos os apetrechos que tem na maleta, eu acho bem legal aquela cena. E aí depois nessa cena do trem a gente tem ele usando, né, os apetrechos da maleta e tal, o que é bem legal e tudo mais. A cena do helicóptero também é legal, apesar de, sei lá, ser meio simples, né? O helicóptero fica voando de um lado pro outro e depois explode, mas sei lá, é uma cena legal, de certa forma. A cena final do barco também, né? Com aquelas explosões, também pode ser ressaltada. Mas as outras cenas de ação no filme, eu não senti que elas eram tão envolventes, ou tão marcantes, ou tão interessantes de alguma forma. Eu prefiro as cenas de ação em geral de Doctor No. Eu prefiro os momentos também de desconfiança que existem em Doctor No, né? Sobre. Porque nesse filme aqui também acontece muito disso, né? Tá conversando com uma pessoa e aí existe aquela desconfiança sobre aquela pessoa, sobre ela ser um agente ou não, sobre ser um agente duplo ou caralho que for. E aí tem aquele. Como é que a gente pode falar? Aquele tipo de conversa cheio de etiqueta, né? Cheio de esse tipo de coisa é etiqueta mesmo, a palavra, sabe? Então, ao mesmo tempo que isso dá um toque elegante, né, pra cena, eu não sei, talvez, eu acho que no primeiro filme esses momentos eles eram mais pontuais e portanto eles funcionavam melhor. Nesse segundo me pareceu haver um exagero desse tipo de momento que nem todos funcionam tão bem. Em contrapartida, os alívios cômicos, né, alguns momentos de humor no filme funcionam bem. Como eu falei, a história, isso já vem também com o roteiro, não me prenderam muito em alguns momentos. Mas existem alguns diálogos do filme isolados que eu acho que eles funcionam muito bem e que eu daria um destaque para esses momentos. Existe também algum trabalho de montagem em transição de cena que consegue complementar uma cena que está acabando ao que ela acrescenta algo em outra cena que vai começar logo depois, né? Então, isso é algo legal também para ser ressaltado, né? Então, eu acredito que a montagem do filme, eu acho que ela é boa, sabe? O ritmo do filme, assim, é que eu acho que ele não funciona tão bem. Isso eu acho que já vem, talvez, desde o roteiro até a filmagem. Tem alguns momentos que são meio lentos, algumas passagens que são um pouquinho mais arrastadas. Então, eu não sei. Talvez pode ser só impressão da minha cabeça, mas quando eu lembro de Doctor No, eu lembro de ficar bem mais envolvido naquele filme do que eu fiquei aqui no Moscou contra 007. O Sean Connery continua ótimo, como o James Bond barra 007. Eu gosto bastante da forma como ele incorpora esse personagem. Ele tem aquele o charme, né, que o personagem tem que ter, né, galanteador com as mulheres e tudo mais. Inclusive, a cena do barco no começo do filme, se eu não me engano, é com aquela mesma personagem do Doctor No, então isso é legal. Não a loira, a morena que tava jogando poker, se eu não me engano, é a mesma personagem. Aquela loira, acho que ela nem sequer é citada nesse filme aqui. A gente tem também essa nova personagem, que eu acho que o nome dela é Tatiana, que tanto a personagem quanto a interpretação não me chamaram muita atenção, mas tudo bem. A Spectre em si nesse filme, como eu falei assim, tipo, podia ter algo a mais ali, sabe? Pra mim ficou realmente faltando alguma coisa. O fato do cara não aparecer e ficar só dando carinho naquele gato, sei lá, me parece o tipo de coisa bem caricata. Talvez
tenha sido feito de forma proposital mesmo, pra ser caricato e não pra ser, tipo, misterioso, algo assim. Talvez possa ter sido simplesmente por eles ainda não terem escolhido o ator que fosse interpretar o personagem, sei lá. Aquele plano também, que o cara falou que era infalível e não sei o que, tipo. E aí depois o cara é morto porque o plano dele não funcionou, sabe? Então no final fica meio que é esse vilão que tem esses capangas, esse capanga faz merda e ele mata o capanga. Tipo, é bem, sei lá, bem clichê, mas também, né, estamos falando de filme dos anos 60 também. Então, também não posso ser assim tão, né? Ao invés da gente falar, tipo assim, já vi isso 500 vezes, a gente pode pensar, tipo, talvez fosse uma das primeiras vezes em que isso estivesse sendo feito, sei lá. Então, algo pra se considerar. No mais, eu diria que é um filme que tá um pouco abaixo do anterior, o Doctor No. Na verdade, eu diria que eu gosto bem mais do Doctor No. Talvez com o tempo, relembrando de Moscou contra 007, eu consiga gostar mais dele. Mas pra agora que eu acabei de assistir o filme, ele termina. Por mais que ele termine com um gostinho bom de tipo assim, ó, vai ter o próximo e tudo mais. Eu senti que a experiência em geral não foi tão positiva assim. Como eu falei, ele tem bons momentos, mas eu diria que o ritmo não é muito bom. A história em si também não é tão interessante. E sei lá, talvez uma carência de outros personagens além do 007, sabe? Porque por mais que o Dr. No aparecesse pouco no outro filme, né? No Dr. No, mas pelo menos quando ele aparecia, né? Tinha um momento legal dele ali com o 007. Nesse aqui, aquele momento do cara no trem ali, até é legal, mas não tá longe de ser aquela cena do jantar do, do, do primeiro filme que tinha. Eu não sei, tinha um algo a mais ali, sabe? Tipo, sei lá, aquele vilão, mesmo ele não aparentando ter uma força física para bater de frente com o 007, pelo menos na questão da conversa, do diálogo, ficava um confronto interessante. Bom, no mais foi isso. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse filme. O que você acha da interpretação do Sean Connery, o que você acha da direção, o que você acha da história, das decisões tomadas para essa produção. Dicas de filmes, séries e animes, também pode deixar aqui nos comentários para mim. Se puder curtir esse vídeo e compartilhar com um amigo, eu agradeceria muito e a gente se vê aí no próximo vídeo, beleza? Então, falou.